Bem, o HPV é um vírus bastante comum, né, já de muito tempo conhecido, e mais ou menos entre 30 e 40 anos atrás, ele foi relacionado ao câncer de colo de útero. Então, de forma geral, tudo que a gente vê por aí na mídia, né, o HPV causa câncer de colo de útero. Na realidade, não é bem assim, cabe algumas explicações em relação a isso. De forma geral, a contaminação se dá através de relações sexuais, a grande maioria das contaminações são através de relação sexual, existem outras formas de contaminação, mas que não são muito comuns, né? Tipo, a mãe poderia passar para o filho durante a gravidez, é uma possibilidade, mas é muito raro. Existe a possibilidade, né, de se fala na contaminação em materiais contaminados, mas isso é muito raro e não é muito considerado em relação à forma de transmissão. A partir do momento que as pessoas são contaminadas por HPV, e isso normalmente acontece quando as pessoas começam a ter relações sexuais, então logo no início da atividade sexual, as pessoas costumam ser contaminadas. Essa contaminação, ela se dá através do parceiro que normalmente não sabe que tem o vírus. Ele normalmente não sente nada, não vê nada e pode estar transmitindo esse vírus quando tem contato sexual. A partir do momento que as pessoas são contaminadas com esse vírus, o que acontece? O nosso organismo costuma responder de uma forma geral, uma resposta imunológica contra esse vírus, e a gente tem algumas respostas em relação a isso. Ou esse vírus consegue provocar uma alteração, né? Então às vezes ele provoca uma alteração naquele paciente, ou ele não consegue quando a nossa resposta imunológica é satisfatória. Essas alterações causadas pelo HPV, de forma geral, elas podem ser o que a gente chama de forma clínica, que seriam as verrugas genitais, também chamadas de condilomas, são verrugas visíveis a olho nu, normalmente na genitália. Ou uma forma subclínica, que são as alterações planas. Essas formas planas, elas funcionam como se fossem algumas manchas que são vistas quando a gente usa um corante. Essas manchas normalmente não são vistas a olho nu e mesmo assim pode estar transmitindo. Então vamos lá. As verrugas genitais, elas são relativamente raras e causadas por HPVs do tipo não oncogênico, que a gente chama. São HPVs de baixo risco para câncer. Então, as verrugas não seriam preocupantes, perigosas do ponto de vista de câncer. Normalmente são lesões externas, mas pode ter também lesões internas. As alterações planas é que são mais importantes. Essas alterações são causadas por vírus chamados de alto risco ou vírus cancerígenos, e essas alterações são descobertas ou quando se faz o Papa Nicolau, o exame de prevenção, né, aquele exame de lâmina, ou quando a gente faz o exame chamado colposcopia. A colposcopia, ela usa um aparelho com aumento, uma lente de aumento, e usa também algumas soluções corantes que nessas áreas alteradas, elas se coram e a gente consegue identificar. A partir do momento que a gente identifica essas alterações, o que a gente precisa saber? Definir se essas alterações são alterações importantes ou não. Muita gente tem o vírus, tem algumas alterações, e essas alterações são insignificantes, são alterações que normalmente desaparecem espontaneamente, sem precisar de nenhum tratamento. Aquelas pacientes que apresentarem alterações importantes, que a gente olha e vê num local importante e tudo, então a gente vai atrás, normalmente a gente precisa confirmar esse diagnóstico através da biópsia. Então a gente vai lá, tira um pedacinho dessa área alterada e tem a confirmação. O que a gente precisa estar sempre atento? Alterações pré-cancerosas ou câncer. As alterações iniciais por HPV, de forma geral, não são importantes porque muito frequentemente elas desaparecem espontaneamente. Então já tem as verrugas e as alterações planas, que podem acontecer em qualquer parte da genitália, na realidade. Pode ser no pênis, nos pelos, no escroto, no períneo, no ânus. Na mulher a mesma coisa, na vagina, no colo do útero e tudo. Lembrando que o mais importante, colo de útero.
né? Sem nenhuma dúvida. Vamos falar sobre o tratamento. As verrugas genitais são consideradas como alterações muito desconfortáveis, né? Ninguém quer ter uma verruga na genitália. Então essas verrugas, de forma geral, teriam indicação de fazer o tratamento. Embora elas não sejam perigosas relacionadas ao câncer, mas a gente faz o tratamento das verrugas. Então veja bem, eu estou tratando uma verruga genital e não o vírus HPV. Teoricamente a gente não tem tratamento para vírus, eu não vou matar o vírus. Então eu vou tratar aquilo que ele está causando. Falando das verrugas. As verrugas, de forma geral, têm um tratamento simples, onde a gente ou retira essas alterações ou queima. Esse queimar essas verrugas pode ser através de uma substância química, pode ser através de eletricidade, de laser, tudo isso. E a retirada, a gente anestesia e retira. Então, dependendo disso, o tratamento é um tratamento relativamente simples e que, infelizmente, tem um risco de reaparecimento. Esse risco está aí mais ou menos em torno de 10 até 20%, mas o comum é tratar e desaparecer. Então não é uma preocupação grande as lesões verrucosas. Em relação às lesões planas, se você faz uma biópsia e identifica que é uma alteração pré-cancerosa, uma alteração pré-cancerosa é aquela alteração que, se não tratada, tem uma chance razoável de se transformar em câncer no futuro. Então, habitualmente, a gente opta por tratar essas alterações pré-cancerosas, essas alterações planas. Esse tratamento normalmente é feito através da retirada dessa área alterada. Dependendo de onde está localizada essa alteração, a gente vai optar por uma coisa ou outra. Às vezes você faz uma biópsia maior, tem uma biópsia maior chamada conização, que seria a retirada em forma de cone no colo do útero. São formas de tratamento de alterações pré-cancerosas. A parte boa disso é que a grande maioria dos pacientes ficam curados, né? É um tratamento relativamente simples, que pode ser feito na grande maioria das vezes em consultório, e a resposta, o resultado é muito bom. Então, essa é uma coisa boa em relação à parte de prevenção. Como que a gente poderia prevenir, então, falando em relação ao HPV? A prevenção primária, digamos assim, do HPV, existe há mais ou menos 10 anos, que seria a vacina anti-HPV. A vacina está aí no mercado, no Brasil já temos 3 anos, né, praticamente completando, indo para o terceiro ano da vacinação e no serviço público. A população-alvo mais importante para a vacinação, sem dúvida, são as meninas que ainda não tiveram relação. Então, fica mais ou menos definido que entre 9 e 14 anos a gente deveria vacinar essas meninas. Com o tempo vem mudando alguma coisa. Hoje a gente já indica essa vacinação mesmo para pacientes mais idosas, né, pacientes que já têm o vírus, que também teriam algum benefício, mas não é um benefício tão bom quanto vacinar as meninas que ainda não tiveram relação, que têm uma chance muito grande de ainda não terem HPV. E a vacina, a gente teria praticamente dois vírus mais importantes em relação às verrugas, que é o 6 e o 11, e dois vírus mais importantes em relação ao câncer de colo de útero, às alterações pré-cancerosas, que é o 16 e o 18. Existe uma vacina, que é chamada de bivalente, que tem anticorpos contra o HPV 16 e o 18, que são relacionados ao câncer. E uma vacina, que é a quadrivalente, que tem, além do 16 e o 18, o 6 e o 11. Então, também ele previne contra as verrugas. Isso é uma vacina com um efeito muito bom, uma segurança muito boa, uma resposta muito boa, né? Porém, a gente sabe que somente não, né? Mas assim, cerca de 70% dos cânceres de colo de útero são causados pelo HPV 16 e 18. Então, quando a gente faz uma vacina dessa, a gente está dizendo que essa menina vai estar imune, vai estar protegida contra o câncer em mais ou menos 70% das vezes. Recentemente, foi aprovada já agora nos Estados Unidos, na Europa e na Austrália, né? Está saindo uma outra vacina, que é a vacina nonavalente, que a gente conseguiu uma cobertura, uma eficácia um pouco maior. Provavelmente a gente está chegando em torno de 85% de proteção. Então isso é muito bom. Uma previsão aí mais ou menos de que no final do ano, até 2017 no máximo, a gente tem essa vacina nonavalente também aqui no Brasil disponível. Então, essa é uma coisa boa em termos de prevenção.
Em prevenção de câncer de colo de útero também a gente tem que falar na prevenção secundária. A prevenção secundária é o que a gente conhece, né? A vacina é uma coisa nova. A prevenção secundária é o exame de Papa Nicolau, ou a citologia, o exame de lâmina, o preventivo, é tudo a mesma coisa. Então, esse exame é um exame muito eficiente em relação à descoberta das alterações pré-cancerosas, e quando a gente descobre essas alterações pré-cancerosas, a gente vai atrás e faz o tratamento dessas alterações pré-cancerosas. Assim, a gente estaria evitando o câncer de colo de útero. Isso é associado ao exame de colposcopia, quando você tem uma alteração no exame de Papa Nicolau. E na colposcopia você vai observar essas áreas alteradas e definir o tratamento que deve ser feito. Então, associando a colposcopia ao Papa Nicolau, nós temos uma possibilidade muito grande de evitar o câncer de colo de útero, considerando que nós vamos descobrir as alterações pré-cancerosas. Uma coisa bastante eficiente, né? Em relação à gravidez, é uma preocupação muito grande, né, das pacientes, se agora que eu descobri que tem HPV e eu quero engravidar, eu posso engravidar, não posso? Não, eu diria que não tem que ter essa preocupação. Pense que HPV é um vírus extremamente comum, a gente pensa que a maioria das pessoas que têm relação sexual já tem esse vírus. E durante a gravidez, o HPV não vai te atrapalhar em engravidar, não tem relato nenhum, não tem informação nenhuma sobre malformação fetal, sobre dificuldade durante a gravidez, sobre dificuldade durante o parto, nada disso tem relação, teria importância numa grávida que tem HPV. Na realidade, a gente gosta de pensar que a grande maioria das grávidas, na realidade, já tem HPV, né? E os fetos, as crianças nascem muito bem, sem nenhum problema. A única coisa que teria de importância para poder ser lembrada, né? Durante a gravidez, a gente poderia ter uma certa diminuição da nossa resposta imunológica. Então, é mais comum as pacientes, às vezes, apresentarem mais lesões, mais alterações por HPV durante a gravidez. Essas alterações normalmente não precisam ser tratadas, e assim que passa a gravidez, logo depois do parto, essas alterações costumam desaparecer. Então, é mais um acompanhamento. Acho que essa é a palavra correta. Acompanhe certinho, normalmente não terá problema. A outra coisa em relação à gravidez é em relação ao parto. Existe uma preocupação muito grande em dizer que, mas eu posso passar HPV para o meu parto tem que ser cesárea. A resposta não é bem essa, né? Assim, durante a gravidez pode ser transmitido para o feto, não é comum, e durante o parto também. Então, quando que estaria indicado fazer cesariana numa paciente com HPV? A gente poderia dizer que somente naqueles casos em que, no momento do parto, a paciente apresentasse verrugas, condilomas volumosos. Então, se ela tem muitos condilomas volumosos, isso vai atrapalhar o parto, porque sangra mais, a dificuldade maior de cicatrização, um desconforto, atrapalha o obstetra, tudo isso. E claramente teria uma chance maior de contaminação do bebê na hora da saída do bebê. Essa contaminação, mais importante disso, conjuntivite principalmente, né? Então, sim, esse cuidado, nesses casos, normalmente vai ser indicado uma cesariana por conta desses transtornos maiores no momento do parto. Em relação à vida sexual e o parceiro sexual, né? O que a gente tem em relação ao HPV? Pense sempre que o seu parceiro deve ter HPV também, né? Então, quem tem atividade sexual, normalmente teria já tido contato com o HPV. O que poderia interessar, o que poderia ser importante para a paciente, especialmente para as mulheres, em relação ao parceiro? Se o parceiro tem lesões no momento, estão tendo relações sem proteção ou com lesões fora da área de proteção da camisinha, tem que saber que toda vez que tem relação, esse parceiro está transmitindo para essa mulher. E quando ele transmite, ele teoricamente estaria aumentando essa carga viral na mulher e, consequentemente, aumentando a chance dela desenvolver lesões. Se ela não tem mais lesões, pode ser que reapareça. E se ela já tem lesões, pode ser que atrapalhe no tratamento, pode ser que demore mais a desaparecer essas lesões. De forma geral, o que a gente vê? A gente pede para
avaliar o parceiro em relação a lesões por HPV. Se ele não tem lesões, o risco de transmissão é muito menor e a gente não teria nenhuma restrição. Se ele tem lesões, pede para evitar o contato direto durante o período de lesões. Se a gente vai tratar o parceiro e depois desaparece, depois voltaria a ter relações normais. Então seria basicamente isso como forma de proteção. De forma geral, a gente poderia dizer, para terminar, que câncer de colo de útero é uma doença totalmente evitável. A gente poderia dizer que não deveria existir mais o câncer de colo de útero. Por quê? O HPV, ele começa a provocar alterações, essas alterações vão persistindo por um longo tempo, essa evolução é muito lenta, até chegar a um câncer. Então, tanto a paciente quanto o ginecologista têm um tempo muito longo para detectar essas alterações. E quando a gente detecta essas alterações, especialmente as alterações pré-cancerosas, a gente consegue tratar de uma forma bastante segura e eficiente e assim evitar o câncer de colo de útero. Então, esse é o ponto principal, não descuidar. Qual que é a idade principal para se ter mais cuidado? Sem dúvida alguma, entre 30 e 50 anos. Ah, então só preciso fazer prevenção a partir dos 30 anos? Não é bem verdade. Embora o Ministério da Saúde sugira, né, que do ponto de vista de risco-benefício, seja iniciado os exames de Papa Nicolau só a partir dos 25 anos, a gente sabe que muitas pacientes começam a ter relações com 15 anos, com 16 anos. Então, se a gente colocar 10 anos de contaminação de HPV, ela vai para 25 anos. E ali, com 25 anos, ela já tem algum risco. O fato é que é muito raro a presença de câncer abaixo dos 25 anos. Então, nossa preocupação, sem dúvida nenhuma, é com as pacientes acima de 25 anos, especialmente entre 30 e 50 anos.